Gente, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos lá ver que vocês me veem. Que hoje a lição é mega importante, não que as outras não sejam, mas é uma lição que eu gosto muito e experimentei muito na minha vida. Ai, obrigada, tem coraçõezinhos, então deve estar me vendo agora, né? Boa, 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 boa. Boa. Estão me vendo e me ouvindo? Ai, obrigada. Obrigada. Não sei o que aconteceu aqui, mas como a máquina sempre tem razão, nada como desligar e ligar de novo. Deixa eu avisar as pessoas que eu já voltei. Tinha um monte de gente aqui que eu já tinha visto. Essa rede está estranha, mas tudo bem. Bora lá avisar as pessoas que eu já voltei. Quem puder avisa lá no nosso grupo VIP que eu já tô de volta. Bom dia a todos. Eu disse que a gente ia começar às 9, às vezes 9h05, às vezes 9h10. Que é isso, depende às vezes da qualidade da internet. E hoje já aconteceu, que eu já sabia que era possível acontecer. Então vamos lá. Bom dia. Vamos começar. Se vocês têm dúvidas, aproveitem para fazer perguntas, tá bem? Perguntas sobre o exercício da declaração. Algumas pessoas falaram comigo em privado e perguntaram algumas coisas sobre a sua declaração. Se tiverem dúvidas, antes da gente ter a lição de hoje, eu ainda tenho um tempinho para responder dúvidas sobre a declaração de desejo. Se você não assistiu desde o início do nosso trabalho, desde o dia 14, que foi quando a gente começou o projeto, tirem dúvidas, tá bem? Que a gente explica, eu explico o que é o projeto, para vocês não ficarem assim, na live meio perdido, porque esse é um trabalho contínuo e as pessoas podem estar entrando só agora e não estar conseguindo perceber a dinâmica do trabalho. Vocês que já estão aqui, se tiverem dúvidas sobre os exercícios, tirem, não acumulem dúvida. Era isso que eu estava falando quando a nossa transmissão parou. Tirem dúvidas sobre os exercícios, tá bem? Porque assim você pode saber. E se você não está no grupo VIP, eu coloquei de novo aqui, entre no grupo VIP, porque é lá que eu tiro as notas, entrego as notas das aulas perdidas. Então, fiquem atentos a tudo. A questão está dizendo, eu não apanhei essa parte do sítio onde estava a net. Ok, então se não apanhou, na boa. É o que eu estava dizendo, é o que eu disse agora. É que se você tiver dúvidas, partilhem, tirem dúvidas, aproveitem para tirar dúvida antes de eu começar a lição. Dúvidas sobre os exercícios, dúvidas de como criar a declaração, impedimentos que podem ter levado a você não observar os medos, tá bem? Tragam aqui as dúvidas. É plausível de explicação, não há nenhum problema. Acho que já voltou todo mundo que estava aqui na primeira parte, já chegou mais gente, beleza? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre os exercícios? Ou eu posso entrar? A declaração foi o exercício da aula 1. E quem não fez essa declaração ou está com dúvida sobre a declaração, que tirasse dúvida. Você teve na aula 1, Conceição? A declaração foi na aula 1. Hoje nós estamos na aula 3. Eu ensinei como fazer uma declaração de desejo. E algumas pessoas já fizeram, outras não fizeram, outras fizeram e tiveram dúvidas e já me perguntaram. Então, se tiver dúvida, pergunte-me. A declaração de desejo, vou voltar a explicar. É uma declaração que você faz, um texto também escrito, né, para que você possa ler todas as manhãs ao acordar e toda noite
ao deitar em voz alta. Nessa declaração, você vai colocar o seu desejo, o valor financeiro que você deseja adquirir, vai explicar exatamente a razão pela qual você vai entregar algo para a vida para ter esse dinheiro. Não é algo que você vai só pedir, você vai pedir e vai dar em troca alguma coisa, você vai explicar o que você vai dar em troca. Você vai colocar um prazo para receber esse dinheiro, uma data específica, e você vai informar quais são os 3 passos de ações que você vai ter para que isso aconteça. E depois você vai datar e assinar. É uma declaração. Tipo, eu declaro o desejo de receber uma quantia de 1 milhão de euros até o dia 5 de janeiro de 2025. E com isso eu vou entregar de volta isso, que é a prestação de serviço ou entrega de um produto, algo dessa maneira. Tá bem? Vê se ficou claro para vocês. O valor no exercício é quanto terei no final do prazo. O valor acumulado é o valor que você quer ter até aquele dia. É mesmo o valor acumulado. Qual é o valor que o teu desejo é para que valor? Tá bem? E eu relembro a vocês que esse dia, né, é o dia limite, é a data limite. Isso não quer dizer que você não possa começar a sua declaração na quarta-feira e chega agora no domingo, o dinheiro chega para você. E se a tua data for, imagina, setembro, o dinheiro chegou antes. Então o que você vai fazer? Vai agradecer e vai mudar a tua declaração, colocar um outro valor e uma outra data. Tá bem? É a data limite. A Beth está dizendo, já entrei no grupo, mas não tenho os passos, Mari. Que passos, Beth? No grupo eu coloquei os 6 passos, porque você deve ter entrado depois, tá bem? Então, o que eu vou fazer hoje, deve ser isso. Eu vou replicar lá os passos, que foram os passos que eu dei, os 6 passos para o sucesso. Acho que é isso que você está falando, né? O primeiro passo é manter o pensamento fixo no valor que você deseja. O segundo passo é determinar exatamente o que você vai dar em troca pelo dinheiro que você quer receber. O terceiro passo é a data limite para quando você quer receber esse dinheiro. O quarto passo são os planos que você vai criar para receber esse dinheiro. E o quinto passo, escrever a declaração, clara e concisa. E o sexto passo é ler a declaração 2 vezes no dia, de manhã, ao acordar e à noite. Mas eu vou colocar de novo lá no grupo para quem já entrou depois e por acaso não tem informação, tá bem? Ok. Respondi perguntas? Acho que sim, né? Mais alguém? E deixa eu perguntar a vocês, como é que tá sendo para vocês desde quarta-feira ter esse cuidado de trabalhar esses pontos básicos da vossa mentalidade? Vocês têm tido mais consciência no dia a dia, na forma de pensar, mais consciência em relação aos seus medos, acerca do sucesso ou do dinheiro que vocês querem receber? Me contem aqui. Porque um dos pilares poderosos desse trabalho é a consciência. É ter consciência. Então eu quero que vocês estejam aqui e tenham consciência do vosso dia a dia. Porque a gente está junto 20 minutos, meia hora todos os dias, no máximo. Agora o resto do dia é com vocês. Então vocês precisam trazer a consciência, tá bem? Por isso é muito importante. Ok, que bom, Conceição. Mais consciência. Isso é importante. E entrem no grupo, não fiquem fora do grupo VIP. É muito mais fácil caminhar acompanhado. Então não fujam, fiquem no grupo, estejam lá, porque vocês estão com outras pessoas. E eu vou abrir de vez em quando o grupo para vocês falarem. O que quer dizer falar? É para tirar uma dúvida, é para pedir uma ajuda para alguma colega, mas não quero deixar aberto por muito tempo para não virar uma confusão de mensagem
que acaba ficando chato. E eu não quero que aquele grupo seja um grupo que chateie vocês com muitas notificações e alertas. Eu quero que seja um grupo de apoio. Se você não conseguir querer partilhar, ou não desejar partilhar, ou querer partilhar em um momento que o grupo está fechado, vão lá, aprendam aí lá na descrição do grupo e ver o contato e fazer contato no privado. É só chamar-me no privado e fazer a pergunta se o grupo estiver fechado. Agora, se o grupo estiver aberto, faça as perguntas lá dentro, tá bem? Porque a pergunta de um pode ser a pergunta de outro. E isso pode ajudar muito. A Cláudia está dizendo, declaração 2 vezes por dia e o virar de chave e o alívio foi saber que o desejo é a materialização em ação, o plano. Assim faz mais sentido para mim e assim estou focada na ação. Beleza, Cláudia, é mesmo isso, porque dá a impressão, quando a gente diz, né, da facilidade ou da fluidez do dinheiro chegar, algumas pessoas têm a impressão que essa facilidade tem a ver com inércia, apatia, tem a ver com não fazer nada, tem a ver com cruzar os braços e esperar o dinheiro chegar na sua cabeça. Não é isto. É verdade? A verdade é que quando eu sei que o dinheiro vem para mim, porque isso é uma regra, porque isso é uma lei, porque eu não questiono, eu consigo ter as ações de uma forma mais fluida, mais leve. Eu estou tendo as ações que eu acho que são importantes para que aquilo aconteça, mas eu sei que aquilo pode acontecer até antes das ações se completarem. Eu sei que se eu estiver focado, as minhas ações vão estar condizentes aos meus desejos. Eu não vou fazer as coisas aleatoriamente. Eu sei por que razão eu estou fazendo. Eu sei que as minhas ações estão condizentes aos meus objetivos. Eu tenho essa clareza. E sei também que para mim o mais importante eu sei por que eu não estou fazendo. E sei que se eu não estiver fazendo, que pode ser pelos aqueles 6 medos que eu trouxe, se eu não estiver fazendo, eu sei que dificilmente eu vou atingir o meu resultado. E isto é outra lei. Você só atinge os resultados se você estiver tendo ações conscientes para aqueles resultados. E essas ações não é só o trabalho, são atitudes diárias para aquilo. E é importante perceber isso. Senão a gente não sabe por que está fazendo, ou nem sabe o que está deixando de fazer, ou nem sabe por que não está deixando de fazer. Isso é o que se chama consciência, que infelizmente muitos empresários não têm. E os empreendedores, principalmente empreendedores por necessidade, não têm consciência nenhuma acerca disso. Eles acham que tem que trabalhar 25 horas por dia para ter o resultado que eles querem. Na verdade, eles têm que aprender a trabalhar com a mentalidade certa, e a gente já falou sobre isso. Boa, Cláudia. Grata pela tua partilha. Então, não é cedo nem é tarde, vamos lá para a lição de hoje. A lição de hoje é uma lição que quem adquire consciência, e a consciência, gente, é adquirida pelo desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento. Eu ouvi essa semana do Joel J, né, um jovem que eu gosto muito, do Brasil, falando uma coisa muito interessante, que é: se eu não tenho conhecimento e autoconhecimento, eu não vou realizar as coisas que eu desejo. E ele dizia isso. Se eu paro, se eu procrastino, eu tenho que olhar por quê. Se eu procrastino porque eu acho que não sei coisas, eu tenho que adquirir conhecimento. Se eu procrastino porque eu acho que eu não tenho ainda valores e capacidades, eu tenho que procurar autoconhecimento. Eu não posso ter resultados sem ter conhecimento e autoconhecimento. As duas coisas juntas. Porque elas separadas não funcionam. Existem muitas pessoas que buscam só autoconhecimento. E elas ficam muito etéreas, como se elas estivessem com os pés fora do chão. Existem outras pessoas que só procuram conhecimento.
elas ficam desconectadas delas mesmas. Elas ficam só com o pé no chão, no pragmatismo, e não se conectam com a pessoa, com um ser fantástico que ela é. Então eu preciso das duas coisas juntas, conhecimento e autoconhecimento. E esse é o diferencial das minhas mentorias. Quem é os meus mentorados sabem disso. A diferença da minha mentoria de negócio é que eu entrego o tempo inteiro conhecimento e autoconhecimento. É verdade ou não quem está aqui? É o tempo inteiro, conhecimento e autoconhecimento. Escolher só um dos dois não te leva onde você quer. E eu, por ter os dois, muito cedo na minha vida, eu fui criando muitas histórias de sucesso. E uma das histórias de sucesso tem a ver com a lição de hoje. Eu vou ler a lição e vou falar isso para vocês, tá bem? Vou contar para vocês sobre essa minha experiência. A lição de hoje é: toda pessoa que vence em qualquer empreendimento deve estar disposto a queimar seus navios e cortar todas as linhas da retirada. Vou repetir. Toda pessoa que vence em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar seus navios e cortar todas as linhas de retirada. Só assim poderá ter certeza que vai manter o seu estado mental conhecido como um desejo ardente de vencer, que é essencial a qualquer sucesso. O que ele fala aqui? Ele diz que eu preciso tomar uma ação. E observa que essa ação pode até ser uma das ações que você botou na tua declaração de desejo, tá bem? Ele diz que a ação que eu devo tomar é queimar os meus navios e cortar todas as linhas de retirada. Ele está, logicamente, trazendo algo para a gente pensar. Sem pensamento, a gente não chega a lugar nenhum, né? Pensamento, sentimento, ações e resultados. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo para você, de uma vez por todas, queime aquilo que você tem como certo. Isso é queimar os seus navios. Queime quer dizer não conte, abra mão, entregue e corte todas as possibilidades retiradas. Retiradas da onde? De onde você está. A questão é, quando a gente está buscando evolução, porque ele traz a história do navio como se o navio entrasse em alto mar, quando você está buscando essa evolução, seja financeira, seja pessoal, seja intelectual, você vai ter que deixar para trás algumas coisas. Você vai ter que queimar alguns navios. Lugares seguros que te dão a certeza que por ali, daquela forma, você vai ultrapassar a tempestade. Você precisa queimar esse navio. E precisa ter coragem de deixar para trás a pseudo-segurança, que é o que ele chama de cortar forma de retirada. O que muitas vezes nós fazemos? Estamos numa posição confortável que vai criando, às vezes, um desconforto ou um desejo demais. E aí a gente desenvolve um desejo ardente, que é querer ir para o novo, querer viver mais, querer ganhar mais, querer ter uma vida melhor, querer ter mais qualidade nas relações. A gente quer andar para frente. Mas a gente quer carregar as certezas do passado. Não dá. A gente quer carregar o colchãozinho, o sofá confortável, aquele amigo que está exatamente como a gente, no mesmo patamar. A gente quer carregar o colo para desbravar um lugar novo. Não é possível. Não é possível. Eu tenho que olhar para trás e perceber que eu cortei os laços com o passado, que é o lugar que eu correria quando eu tivesse com medo. Eu tenho que ter certeza que eu não tenho para onde correr. Eu só tenho que andar para frente.
E para isso eu vou ter que construir um novo navio, com estruturas novas, materiais novos, talvez até novos marinheiros, porque eu estou indo em direção a uma rota nova. Eu não posso querer fazer essa rota nova com todos os resquícios velhos. E eu só consigo fazer isso lembrando que eu tenho um desejo ardente de ir para outro lugar da minha vida, outro lugar da minha história financeira, outro lugar na minha empresa, outro lugar no meu faturamento, outro lugar nas minhas tipos de compras. Eu quero o outro lugar. Esse desejo tem que estar na minha mente o tempo inteiro. E toda vez que eu tiver medo de queimar os navios, eu tenho que lembrar disso. Eu estou queimando os navios porque eu estou indo em direção ao novo e esse navio não serve mais. Vocês entenderam isso? Essa é uma lição muito figurativa e eu queria que vocês entendessem muito bem isso. É necessário queimar os navios. Eu falo muito isso, de várias formas, mas as pessoas ainda resistem. Eu ainda tenho mentoradas que ainda resistem, querem andar para frente, mas querem carregar o grilhão com todas as tiras do passado num navio que já está todo furado. Mas tem que ser esse caminho. Beth, só tem esse caminho, meu amor. É mesmo só esse caminho. Então, todas as vezes que a gente está com desejo ardente de viver alguma coisa nova, essa situação, essa imagem vai aparecer. É isso mesmo, Conceição. E o que é coragem? Por que eu chamo vocês de minhas empresárias corajosas? Coragem é agir com o coração. Isso é que é coragem, agir com o coração. E o nosso coração pulsa com desejo ardente de uma vida nova. E essa vida implica tudo: clientes novos, faturamentos novos, viagens de férias novas, talvez amigos novos, relacionamentos novos. A vida está dizendo: venha com seu desejo, mas deixe para trás aquilo que não faz sentido para ti. E se você resistir e continuar dizendo que eu desejo, a vida vai em algum momento dizer para você: se você não toma coragem de queimar os seus navios, eu vou incendiá-los. Muitas pessoas me procuravam quando eu era só terapeuta, quando estavam no momento do incêndio. Os navios estavam queimando e elas vinham a mim dizendo: o que eu faço, Mari? Preciso de ajuda. Na mentoria, como mentor, eu aviso as pessoas: não deixe o navio queimar. Você mesmo queima-o. Não deixa que venha um incêndio de fora. Queima os navios. Assuma queimar os navios. Eu te ajudo a queimar os navios. Eu te dou mão para tu queimar os navios. Não espere que a vida faça isso por você, porque ela vai fazer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E você pode se machucar. Então, gente, o tomar a ação, o ter coragem, é agir com o coração que tem um desejo de fortuna, de riqueza. E isto é para qualquer um. Para todas as pessoas, não é só para um nem só para o outro. Aprendam isso de uma vez por todas. E esse nível de riqueza é proporcional àquilo que você deseja. E tá tudo bem. Só que para ter esse nível de riqueza, você tem que ter a certeza que passa pelo frio na barriga. Que passa pelo exercício de cortar com tudo que está lá para trás. Não dá para carregar. Até porque a gente não carrega para o futuro nada nem ninguém. As pessoas vão ou não pelas suas próprias pernas. Enquanto vocês teimarem a querer levar as pessoas ou as situações junto com vocês, vocês vão sofrer.
e não vão viver aquilo que vocês queriam. Eu disse para vocês que essa lição eu vivi na pele. E eu sinto que muitas vezes as pessoas vivem isso inconscientemente. Quando veem, então, de frente com isso, né? Eu vivi isso na pele em 2002, quando eu decidi vir embora para Portugal. Mais especificamente para Lisboa. Eu tinha minha vida estabilizada. Eu não vim para Portugal buscar trabalho. Eu tinha minha vida estabilizada. Eu tinha o meu consultório, eu tinha os meus clientes, alguns dos meus clientes até hoje. Eu tinha sempre high ticket, os meus produtos sempre foram de high ticket, desde quando eu estava no Brasil. Eu tinha meus clientes, o meu consultório e a minha vida estabilizada. Mas tinha alguma coisa que não estava alimentando o meu desejo ardente. E tinha a ver com relacionamento amoroso, não tinha a ver com relacionamento profissional. Eu queria mais, eu queria viver mais, eu queria viver aquilo que eu acreditava. Foi quando eu conheci o meu marido e ele me perguntou o que eu queria daquela relação. E eu disse, eu quero uma família. E essa decisão levou com que nós dois concluíssemos que o melhor lugar para a gente estar junto era Lisboa. E eu vim para Lisboa. E quando eu estava na véspera de vir embora, com tudo arrumado, com tudo pronto, a minha secretária me perguntou, você vai dar tudo de dentro do seu consultório? Todas as mobílias? Mari, e se não der certo? E se você lá não conseguir ter trabalho como você tem aqui? E eu disse para ela, se for para não dar certo, eu nem vou. Pode dar tudo. Eu queimei os navios. Pode dar tudo. Se por acaso o meu trabalho não funcionar lá, nós dois voltamos e vamos morar aqui. Mas eu não vou deixar nada aqui que garanta que se o fracasso acontecer, eu tenho onde pousar. Isto é queimar os navios. Isto é cortar todas as amarras que te prendem a algo seguro. E a vida disse para mim, 10 dias depois de eu chegar a Portugal, eis aqui o seu primeiro cliente. E eu não parei nunca mais. Então, gente, se você continuar com medo de queimar o navio, achando que é mais seguro ficar nesse navio furado e preso a essas amarras do fracasso, não faz sentido ter desejo ardente. O desejo ardente é para aquelas pessoas que querem mesmo queimar os navios. Então, queimem os vossos navios para que vocês sejam realmente prósperos, para que vocês tenham realmente a vossa fortuna, para que vocês realmente enriqueçam. Ninguém enriquece porque guarda navio. É como você achar que tem uma frota de carros guardando só carro velho. Quem tem uma frota de carro, quem gosta muito do carro, está sempre pronto a trocar de carro de 2 em 2 anos. No máximo de 3 em 3 anos. Para quem gosta de carro também, gente. Porque o desejo ardente dele é a próxima máquina. Então ele não fica com a máquina velha por muito tempo. Se fica, é só para colecionar. Então comecem a queimar os vossos navios. Que navio vocês têm que queimar? Que amarra vocês têm que cortar para vocês terem rapidamente mais dinheiro na vossa conta? Fica a pergunta. Para que vocês percebam que é vocês que estão alimentando o vosso insucesso financeiro. Não é mais ninguém. São as vossas atitudes e não atitudes. Ok? Queimemos os nossos navios. Amanhã a gente está junto. Se você chegou aqui agora e não entende muito essa loucura que está acontecendo aqui,
Esse é o projeto de alta performance em 365 dias, em que eu vou estar com vocês 9 horas da manhã, aqui no Instagram, todos os dias, durante 365 dias. E cada dia eu trago uma lição nova, baseada no livro do Napoleão Hill, 365 dias para o sucesso. É para todos, porque a prosperidade, o enriquecimento é para todos. É para aquele que tem ainda a ilusão de que não tem dinheiro, por isso não recebe os meus conhecimentos. E é para as pessoas perceberem que aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, é para a vida. Só que é para quem quer mesmo mudar. Não é para quem precisa, é para quem deseja. Se você deseja, aproveita e entra no grupo VIP, porque lá você tem o resumo da aula todos os dias, porque se por acaso você perdeu, se por acaso você chegou atrasado, tá lá o resumo de tudo que a gente falou. É só você escrever grupo VIP nos comentários que você cai lá dentro do nosso grupo e tem as informações, e onde eu também lembro a vocês, olha, estou em direto, vai começar a aula. Para que vocês não deixem objeção nenhuma atrapalhar o seu sucesso, não deixem objeção nenhuma atrapalhar a forma de você estar na vida, porque a gente pode junto fazer um mundo diferente com pessoas abundantes. Porque eu gosto muito de lembrar que as pessoas escassas são chatas e o mundo está muito chato porque as pessoas estão disputando 1 cêntimo. E eu não quero essa briga para mim nem para minha filha. Eu quero que a gente esteja realmente junto construindo milhões. Fiquem bem. A gente se vê amanhã. Boa sexta-feira. Para algumas pessoas a gente se vê daqui a pouco, porque hoje tem mentoria. Até amanhã para outras.